Se você me segue lá no Instagram, você já viu a publicação que eu fiz sobre o processo trabalhista da jornalista Raquel Sherazade, né? Pra você que ainda não sabe do que se trata, é isso que eu tô falando no vídeo de hoje, eu vou recapitular tudo pra você. A famosa jornalista do SBT, Raquel Sherazade, foi demitida e ingressou com uma ação trabalhista fazendo uma série de pedidos. O que chamou a atenção de todo mundo sobre esse fato foi o elevado valor da causa que envolveu esse processo. Até porque uma jornalista processar uma emissora de TV é a coisa mais comum do mundo, isso acontece todos os dias. O que não é comum é um processo desse chegar a um valor de 20 milhões. E foi isso que assustou todo mundo e isso que trouxe esse processo pra mídia e que fez também muita gente comentar sobre ele. Na época que ela ingressou com essa ação, eu fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal, explicando cada um dos pedidos judiciais que ela fez na Justiça do Trabalho. Logo depois foi dada a sentença nesse processo, onde o juiz deferiu e indeferiu vários pedidos que foram feitos pela jornalista. E o que mais chamou a atenção nesse processo foi o pedido de dano moral, que foi indeferido pelo juiz, naquela situação de assédio que aconteceu com o dono da emissora de TV, o Silvio Santos. Um corpo de mocinha, né? E eu já te expliquei toda essa situação no primeiro e no segundo vídeo que eu falei sobre esse assunto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição e também no card aqui em cima pra você assistir assim que terminar esse, pra você entender todo o processo trabalhista envolvendo o SBT e a jornalista. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo a respeito da sentença, assim que ela foi publicada, eu deixei claro no vídeo que com toda certeza esse tipo de decisão teria recurso. E foi isso que aconteceu. Houve recurso dessa decisão e o processo subiu para uma decisão colegiada no tribunal. O tribunal então, em uma sessão de julgamento, apreciou o caso e também decidiu a respeito desse assunto. Então, para você entender cronologicamente o processo de uma forma bem simples, aconteceu da seguinte forma. A jornalista interpôs uma petição inicial, uma reclamação trabalhista. A empresa reclamada, o SBT, a emissora de TV, fez a sua defesa processual e logo em seguida houve a sentença. Dessa sentença houve recurso. O recurso fez o processo subir para uma instância superior e essa instância superior avaliou todo o processo e também os recursos que foram interpostos e também proferiu uma decisão. E é sobre essa decisão que eu quero comentar hoje com você. Então, se você quer aprender sobre direito do trabalho, processo do trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado sempre que houver uma publicação de um novo vídeo, porque aqui nesse canal eu soluciono todas as suas dúvidas em relação ao direito do trabalho. Então, eu não quero mais enrolar, vamos direto ao ponto para a gente analisar qual foi a decisão dada pelo tribunal nesse processo que a jornalista interpôs contra a emissora de TV SBT. No início desse processo, a jornalista viu que o fato dela ter interposto uma ação contra a emissora trouxe uma repercussão muito grande. E isso fez com que os advogados da jornalista peticionassem no processo para pedir que o processo tramite em segredo de justiça. Eles alegaram lá que a grande exposição desse processo estava trazendo algum tipo de prejuízo para a jornalista. A turma decidiu de cara que isso não é devido e que o processo é público e todos têm acesso a ele. E assim, sem nem muita enrolação, a turma de cara afastou esse pedido e considerou que o processo deve ser público por sua própria natureza, já que não tem nenhum motivo ou nenhum fundamento legal para fazer com que o processo tramite em segredo. Então a primeira decisão da turma foi afastar esse pedido feito pela jornalista e manter o processo tramitando publicamente. A turma então decidiu outros dois pedidos que são primordiais para esse processo. No primeiro caso, a turma decidiu manter a sentença no que diz respeito ao vínculo de emprego. Isso significa que também o tribunal reconheceu que ela de fato era empregada e não prestadora de serviço como pessoa jurídica, assim como era contratada. Então houve o reconhecimento da pejotização, uma fraude trabalhista e o reconhecimento do vínculo de emprego para que haja o pagamento das verbas trabalhistas de forma retroativa desde o primeiro dia da contratação, com exceção daquele período que foi afastado pela prescrição quinquenal. Então sim, Raquel Sherazade foi considerada pelo tribunal como empregada do SBT no seu período de contratação. Além disso, em razão daquela situação de assédio que foi exposta pela jornalista para fundamentar o seu pedido de dano moral, a turma reconheceu também por manter a condenação por dano moral que foi dado pela sentença de primeiro grau. Você me catucou. Então a turma entendeu que foi grave o suficiente aquela situação envolvendo o Silvio Santos, e isso fez com que o tribunal também entendesse que ela teria sim direito a uma reparação moral em razão daquela situação ali exposta. Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi pra você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada pra ler notícias, não foi contratada pra dar sua opinião. Não foi contratada pra dar sua opinião. Não foi contratada pra dar sua opinião. Lá no primeiro vídeo onde eu falei sobre esse assunto, eu coloquei um trecho de uma situação constrangedora envolvendo a jornalista e o dono da emissora Silvio Santos, e esse foi o fundamento do pedido judicial de dano moral por assédio moral, o que fez com que o tribunal entendesse que de fato houve assédio moral capaz de ser indenizado. Não, sabia pra você ser
Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. Ok, então o tribunal já avaliou, já deu a sua sentença, já decidiu a respeito do caso da jornalista, mas e agora? O que acontece? À luz do processo do trabalho, o que acontece agora? Muito simples, presta atenção. Até mesmo essa decisão do tribunal cabe recurso para o TST. Então, com certeza, como eu disse para vocês naquela sentença de primeiro grau, que haveria recursos, aqui também terá recursos. Muito provavelmente aqui também terá recursos e esse processo será avaliado pelo TST. E para jornalista ter de fato o seu direito concretizado, satisfeito, esse processo tem que transitar em julgado. Ou seja, tem que chegar em uma instância que não caiba mais recursos ou ter passado um prazo suficiente para que não caiba mais recursos para que o direito dela se consolide. Então o que nos resta agora é aguardar a decisão do TST, caso haja recurso dessa decisão do segundo grau, para a gente avaliar se de fato ela terá o seu dano moral ou o reconhecimento do seu vínculo de emprego transitado em julgado, que garante ela a satisfação do direito. Então pode ficar tranquilo que assim que surgir a decisão lá do TST, eu trago aqui para vocês para de fato dizer quem ganhou esse processo, se valeu a pena toda essa briga jurídica, todo esse tempo de espera na tramitação do processo e se de fato a justiça foi feita ou não. E para você não perder nenhum detalhe dessa análise de todo esse processo que teve repercussão no Brasil inteiro, se inscreva no canal, ative o sininho, porque logo que sair a decisão do TST eu vou trazer um vídeo aqui para você e se você não tiver assinado o sininho, você não vai ser notificado desse novo conteúdo. E se você gostou desse tipo de assunto aqui no canal, deixe o seu like. Isso mostra aqui para a plataforma que você gostou desse tipo de conteúdo e ele sempre vai te entregar conteúdo relacionado a isso. Não se esqueça, tá? Eu vou te aguardar aqui nesse mesmo canal pra gente discutir a decisão do TST sobre esse assunto, pra eu te ensinar um pouco sobre o processo do trabalho e pra você ter ciência de como que funciona um processo na Justiça do Trabalho aqui no Brasil, tá? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu tenho certeza que você vai acrescentar em muito no seu conhecimento sobre o direito do trabalho apenas assistindo os vídeos aqui no canal, tá? Eu te espero então em outra oportunidade pra gente discutir mais sobre o direito do trabalho, sobre o processo do trabalho. Um abraço e até lá!